Olá, boa tarde. Iniciando a transmissão da coordenação do SUASA. Hoje vamos falar sobre como organizar um programa de conformidade para estruturação, de um programa de conformidade de produtos de origem animal. A gente vai convidar, a Cláudia Valéria Sá. Eu sou Aline Soares Nunes, sou auditora fiscal federal agropecuária, da coordenação do SUASA, médica veterinária, e estou convidando aqui, nossa colega Cláudia Valéria de Sá, também auditora fiscal federal agropecuária, trabalha também lá no Departamento de Suporte e Normas, tem uma experiência, longa lá no DIPOA, na coordenação geral de programas especiais, por isso que ela é hoje convidada, para falar um pouco, sobre essa experiência lá. E antes, enquanto o pessoal entra, eu vou começar fazendo os agradecimentos, passando os recados, que sempre fica, hein, Cláudia? Sempre fica um pouquinho apertado para o final. E beleza. Queria agradecer, ao Ministério da Agricultura, nossa ministra, que tem sempre nos eventos, ressaltado a importância do CISB nessa gestão do mapa, a nossa secretária de Defesa Agropecuária, José Guilherme, que ontem fez uma live com a ANFA Sindical, explicou muito sobre as atividades lá do Departamento de Suporte e Normas, que a diretora é também uma fiscal federal agropecuária, a Judy Nóbrega, a nossa coordenadora do SUASA, a Valéria Martins, e toda a equipe do SUASA, ao Alexander Dornelles, ao Marcelo Fernandes, que dá muito suporte na parte do ECISB. E hoje a gente vai contar, hoje com a participação muito especial da Cláudia, que faz parte também da coordenação do DSN. Eu vou passar para ela, já explicar um pouco da coordenação dela, se apresentar, e a gente começar, depois nossa conversa. Ela já vai começar, explicando como quais são essas bases, para ter uma inspeção com base em risco, Cláudia? Que é fundamental, para essa estruturação de um programa de conformidade de produtos de origem animal. Ok, boa tarde, Aline. Boa tarde a todos que estão assistindo esse nosso bate-papo. E é uma satisfação, poder ajudar nesse tema. É um tema importantíssimo. Eu trabalhei com esse tema vários anos, trabalhei 11 anos na Coordenação Geral de Programas Especiais do DIPOA, de 2007 a 2019, ajudando com meus colegas do DIPOA, com os colegas do CIFES e da SEGAL, dos LFDAs, no planejamento e na implantação dos programas do PACPO e o PNCP, Então, o Programa de Controle de Conformidade de Microbiológica e Físico-Química dos produtos de origem animal e os programas de controle de patógenos. Então, a ideia do convite da CSU é que a gente passasse um pouco dessa experiência que nós passamos, que nós tivemos na organização e estruturação de um programa de conformidade de produtos de origem animal. Então, a gente disponibilizou uma apresentação, eu acho que vocês devem ter visto, a Aline vai passar alguns slides durante a nossa fala, então a gente vai fazer uma explanação e também aproveitar e tirar as dúvidas que vão surgindo e até dizer, como o nosso tempo é meio curto, as dúvidas que a gente não conseguir responder agora durante essa apresentação, durante a live, vocês podem colocar, vai ser respondido, vai ter um e-mail lá no bio, e aí vocês podem enviar as perguntas. Então, inicialmente... Antes de você começar, você falou da bio, e eu não posso esquecer de falar da nossa bio, tem muita novidade lá, inclusive uma que foi muito pedida aqui pelos nossos seguidores, que foi ter esses vídeos das lives e outros materiais num canal disponível, e a gente está criando o canal do YouTube da coordenação do SUASA, então vai lá na bio, clica no link que vai ter lá também o link do nosso canal no YouTube, segue lá, que os vídeos das lives anteriores
vão ser postados lá, bem como vídeos, né, de outros assuntos de interesse que estão pedindo muito para a gente, bem como de algumas dúvidas, que às vezes não dá, né, para a gente abordar na live, porque requer, né, mais tempo, mais explicações, vai fazer uns videozinhos. Muito boa essa sua lembrança, viu, Cláudia? Então, vamos lá. Vamos lá. Então, atualmente estou trabalhando então na Coordenação Geral de Avaliação de Risco e Inteligência Estratégica, dentro do Departamento de Suporte e Normas, né? Então, parceiros aqui com a CSU, com o que vocês já conhecem e tratam. Então, nós estamos com um projeto de auxiliar nessa parte, tanto da estruturação desses programas, como ajudar no desenvolvimento de plano amostral e procurar soluções nesse sentido. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Então, inicialmente, por que esse tema é tão importante? Por que a gente precisa tratar de coleta de amostras e programas de conformidade de produto? Então, todos nós dos serviços de inspeção, nós temos um grande desafio. Nós temos muitos estabelecimentos que produzem muitos produtos, que possuem um risco de ter contaminação por bactérias, existem as zoonoses, nossos produtos de origem animal, existe a possibilidade de contaminação de resíduos, né, produtos de uso veterinário, e como que a gente vai abordar tudo isso se nós temos falta de recursos, tanto financeiros ou humanos, né? Para evitar o que é a nossa função, doenças veiculadas por alimentos, essa a nossa função. Então, a gente utiliza essa forma de trabalho que é a inspeção com base em risco. E o que é essa inspeção com base em risco? O que ela objetiva? Que a gente aloque os nossos recursos humanos e financeiros de uma forma mais eficiente, né? Então, daqui a pouco a gente vai falar ali sobre o PAC-POA, mas antes um pouquinho eu vou comentar dessa questão da inspeção com base em risco. Então, ela possibilita a gente conhecer melhor a nossa realidade e realizar mais inspeções onde é mais necessário. Então, intensificar as nossas inspeções nos produtos que possuem o maior risco de estarem contaminados ou adulterados, racionalizando os nossos recursos humanos e financeiros. Então, esses programas de conformidade, organizar toda essa questão das coletas de amostras, faz parte dessa inspeção com base em risco. Então, como que funciona isso? Como é que a gente vai estruturar isso? Então, esses programas, eles precisam de todo um planejamento, e a gente vai aqui, durante essa apresentação, no passo a passo, para a gente conseguir organizar essa tarefa. E por que a coleta de amostra está imbuída nesse tema inspeção com base em risco? Porque a coleta de amostras é uma atividade de inspeção, e é uma atividade de inspeção importante, porque ela nos dá realmente resultados concretos. Nós conseguimos verificar de uma forma muito concreta se todas aquelas ações que a empresa está fazendo na identificação, na sua matéria-prima, na seleção da sua matéria-prima, no seu processamento, durante todas as etapas de processamento, até esse produto chegar no consumidor, que esse produto realmente esteja dentro dos padrões de inocuidade e qualidade. Então, vamos lembrar que é responsabilidade do produtor garantir a qualidade e inocuidade dos alimentos. O que o serviço de inspeção oficial vai realizar? Vai verificar se o estabelecimento está, de fato, atendendo esses princípios, atendendo às normativas e fornecendo um produto de identidade e qualidade para o nosso consumidor. Então, agora falando um pouquinho sobre o PAC-POA, né? O PAC-POA é uma instrução normativa do DIPOA, e como a gente trabalha com equivalência, o CISB trabalha com equivalência, né? Então a gente precisa tratar desse tema também. Então, esse PAC-POA, esse programa foi instituído em 2013 por meio de uma instrução normativa, e ele visa, então, de forma geral, avaliar a conformidade microbiológica, físico-química dos produtos de origem animal e também da água, né?
e visando, então, atender a legislação, então, os parâmetros que estão previstos na legislação, nos regulamentos de identidade e qualidade, no próprio decreto 9.013 do RESPOA, e outras legislações, como a RDC 12, que vai ser substituída, né, em 23 de dezembro pela RDC 331. Então, são todos esses parâmetros que a gente precisa atender. E também a questão de fraude, né? O Códex prevê que nós precisamos ter duas ações. Uma é garantir que os produtos sejam saudáveis, né? Sejam inócuos. E também evitar fraudes, evitar essas questões, como, por exemplo, adição de água né, na questão do frango, dos cortes de frango, adição do glaseamento, adição de água em excesso na questão do pescado, né? Então, não pode superar os parâmetros previstos, adição de substâncias estranhas ao leite, e etc. Então, tudo isso está previsto na legislação. Então, nós precisamos buscar atender essas exigências. Então, verificar se o estabelecimento está cumprindo essas exigências. Então, legal, vamos lá. Claro. A gente já falou. Legal, né? A gente já falou. Assim, o pessoal tem muita dúvida, né? Isso quando chega um processo de adesão para a gente, essa parte, né, que eu acho que você deve falar a seguir, mas o que ele tem que levar em consideração, né? Para começar a montar de fato, né? Porque todos esses pré-requisitos o pessoal conhece, estuda, vê na legislação, mas na hora de botar na mão na massa, como é que ele vai fazer isso? Explica um pouquinho para a gente. Perfeito. Então, a gente vai ver como estruturar esse programa. Então, eu posso, por exemplo, perguntar, uma amostra por produto ou por ano é suficiente? Provavelmente não. Porque a gente precisa ter uma amostra representativa. A gente vai ter estabelecimentos muito pequenos, estabelecimentos médios, estabelecimentos grandes. A gente vai ter estabelecimentos que produzam produtos que tenham um risco maior que outros. Então, a gente precisa conhecer o nosso universo. Então, o primeiro ponto a verificar é a classificação dos estabelecimentos, levando em conta os dados de produção desses estabelecimentos. Então, a gente precisa conhecer o volume de produção, o tipo de produto, né? A padronização dos dados de produção é muito importante, então a questão da nomenclatura, da categorização, e essa questão vai ficar muito mais fácil para vocês com o eSISB, né? Esse sistema vai padronizar, vocês já vão aderir nesse sistema quando ele entrar em vigor, funcionalidade, ano que vem provavelmente vai estar já, né, completa, e aí a gente vai poder, de uma forma muito mais fácil, trabalhar com esse universo para organizá-lo. Importante também a gente conhecer a distribuição geográfica dos estabelecimentos, para fazer um planejamento para essas coletas, para o envio das amostras, a gente saber onde os laboratórios estão localizados, qual é o melhor laboratório mais próximo, qual a melhor forma de eu enviar essa amostra, e também para a gente organizar um plano amostral. Esse plano amostral ele é importante para que nós tenhamos uma amostra representativa e que a gente conheça melhor a nossa realidade, né? Legal, tem uma pergunta aqui sobre isso, né? Muita gente perguntando quanto tempo, né, de histórico para fazer um programa com base em estatística, né? Tem muito a ver com essa questão do plano amostral. Perfeito. Então, alguns serviços já coletam amostras há muito tempo, outros ainda estão numa fase inicial, né? Então, praticamente aqueles que já têm um histórico, eles podem compilar esses dados, geralmente a gente utiliza planilhas de Excel, e a gente vai verificar, vai conhecer qual é o nosso índice de não conformidade, por produto ou por categoria de produto. E isso vai direcionar as nossas amostras. Quanto de amostra que eu preciso coletar? Então, normalmente a gente utiliza um ano. Um ano seria um bom período, tá? Legal, Cláudia. E tem
Vi que você tem também o slide, né, sobre taxa de conformidade e quantidade. Gente, não preocupa com a letrinha pequena. Aqui é só para ilustrar. Vocês podem pegar o arquivo, ele está lá na bio, já tem um arquivo, inclusive com os comentários da Cláudia, né, nos slides. Está todo lá e esse vídeo depois a gente também vai disponibilizar. Explica um pouco assim, essa relação entre quantidade, né, de amostras a serem coletadas, né? Como é que é definido essa questão em relação à taxa de conformidade, né, do plano amostral? Isso. Bom, esse tema já é um tema mais específico e ele precisaria de mais detalhamento. Eu até sugiro que futuramente a gente possa fazer um vídeo, até com o nosso coordenador geral, né, professor João Paulo Haddad, sobre esse tema, até esmiuçando e deixando ele mais claro para vocês, até para detalhar e entender melhor. Mas, de qualquer forma, a gente trouxe um slide que demonstra um pouco essa questão. Muitas vezes, a gente não tem esses dados compilados, a gente não conhece tão bem a nossa realidade. Então, existe uma tabela que relaciona uma taxa de não conformidade esperada, tá? E o número de amostras que seria o ideal que fossem coletadas. Então, por exemplo, se nós temos uma taxa de não conformidade esperada de 1%, né, a gente deveria coletar em torno de 298 amostras, tá? Mas, assim, esse é um tema que a gente está trabalhando em parceria com a CSU, a nossa coordenação. A gente vai fazer um levantamento, está buscando fazer um levantamento para detalhar melhor e auxiliar melhor os serviços nessa questão de plano amostral. Então, aí para frente, vão vir novidades nesse tema. Legal. Então, vamos lá. E o que mais, Cláudia? Assim, que você daria de dica em relação à estrutura em si, né? Tá bom, já conheço, já defini um plano amostral, já estou com a ideia do que eu vou implementar. E agora? Como eu ponho isso em prática? Assim, em relação ao que eles têm agora de trabalhar para depois de definir essas questões, né? Inspeção com base em risco, fez o levantamento do volume de produção, identificou as categorias do produto, definiu, né, a taxa de conformidade que ele quer pesquisar. E agora? Qual seria o próximo passo para ele começar, né, a se organizar quanto a isso, né? Perfeito. Então, vamos supor que agora a gente já tem os nossos estabelecimentos numa planilha, nós conhecemos, já temos as categorias dos produtos, temos as áreas, então se é carne, leite, mel, ovos, as categorias dos produtos, sabendo se tem produtos produzidos em natura, se são produtos pasteurizados, se são produtos com adição de inibidores, se queijo, se é leite. Então, eu já tenho tudo isso organizado, eu sei quantos estabelecimentos eu tenho, sei a localização, já tenho uma ideia do volume de produção, já categorizei esses estabelecimentos em pequenos, médios e grandes, já consegui desenhar uma ideia de plano amostral. Então, agora o importante, vamos falar sobre os laboratórios. Então, eu posso utilizar um laboratório acreditado, por exemplo? Sim. Então, a ideia nos laboratórios é importante que a gente tem várias opções. Então, uma das opções seriam os laboratórios credenciados pelo MAPA, que nós temos em torno de 20, né? Essa relação ela é muito dinâmica, ela está disponível no site do MAPA, a gente vai fornecer também esses links para vocês. Às vezes, se esses laboratórios estão muito distantes dos serviços, nós podemos optar por outros laboratórios, de preferência laboratórios que tenham a ISO 17025 implantada. São laboratórios que têm uma robustez maior, mas às vezes eu não tenho essa possibilidade. Então o que a gente recomenda é que se utilizem os métodos oficiais recomendados pelo MAPA. Tá? Então já tem um trabalho muito grande que a CEGAL e os laboratórios federais agropecuários vêm realizando na questão de validação de método. Então a gente teve um trabalho longo de vários anos, porque nós trabalhamos com a nossa realidade, com a realidade dos produtos produzidos no Brasil. Então sempre há novidades, novas metodologias, a gente está sempre buscando metodologias mais rápidas, mas que tem uma sensibilidade maior. Então, eles trabalham muito nesse sentido. Então, se eu não tenho a possibilidade de utilizar um laboratório credenciado
ou eu vou buscar uma alternativa numa universidade, num instituto, e trabalhar com eles, acordar com eles que eles sigam os métodos oficiais. Então, esses métodos oficiais, eles estão no manual, então, estão disponibilizados no site do MAPA, o link está na apresentação também, e também os procedimentos para laboratório. Então, lá vai ter os procedimentos de recebimento da amostra, quais são os cuidados que os laboratórios têm que ter. Então, isso é muito importante. Quando vocês forem buscar esses laboratórios, levarem essas informações, discutirem essas informações, para que a gente tenha resultados confiáveis, tá? Esse é um ponto bem importante. Nós estamos trabalhando nessa iniciativa que eu comentei com vocês, também uma parceria com a Cegal. Então, que a Cegal consiga nos auxiliar nessa questão, tanto na questão de orientação, na questão de análise, a gente vai conversar sobre esse tema. Então, logo, logo a gente vai ter alguma novidade nesse sentido. Mas é importante que vocês já vão seguindo todas essas etapas, que vocês se familiarizem com o que está nesses manuais, que vocês trabalhem capacitando as pessoas que coletam amostras. É um trabalho de formiguinha, isso leva tempo, a gente não aprende, né? Na faculdade a gente não aprende isso. Então, assim, hoje já tem muita coisa disponível, né? Vamos para o próximo tema, que é a coleta. Eu queria ver uma pergunta. Sim. Aqui, o Marcelo Falcão, né, está perguntando aqui se pode ser, né, só os laboratórios credenciados do MAPA ou se a agência pode credenciar. E aí eu vou responder essa pergunta, né, porque tem muito a ver com o decreto do SUASA. Os critérios de credenciamento do laboratório estão no decreto do SUASA. Então, as agências também podem definir, né, os laboratórios que eles vão credenciar para atendê-los, né, seguindo essas mesmas especificações e referências que a Cláudia está falando aqui. Então, as agências podem, sim, né, selecionar quais são esses laboratórios que vão atender, né, os serviços, né, do CISB, do CIA e do SIM, né, que podem ser até laboratórios de outras entidades que não só do MAPA, e o serviço de inspeção, né, estadual também pode fazer esse credenciamento, né, Cláudia? Agora, ela está falando muito, assim, das referências. Não, a referência sempre a gente olha para o que tem, né, o que o MAPA segue. E tem lá no site do MAPA, na parte de laboratórios, né, tem muita referência, todos os links estão na bio, e aí o pessoal está perguntando o que é bio. Bio é aquela descrição que fica abaixo do nome Coordenação SUASA. Quando você entra na página do SUASA do Instagram, vai ter uma descrição e vai ter um link. Ali é chamado de bio, de biografia. Então, esse link, ele é sempre alimentado. O link é o mesmo, mas quando você entra, tem vários materiais que a gente vai sempre incorporando depois de cada live, de cada apresentação, e também atendendo as demandas que chegam para a gente. Então, lá vai ter os links, né, Cláudia? Do Manual Oficial para Análise, do Manual de Procedimento de Laboratório, do Manual de Coleta e também da lista de parâmetros que é seguida, né, pelo serviço de inspeção, tanto para os produtos de origem animal, então lá está todo organizadinho, com leite, carne, mel, ovos, pescado, e as de água também. Estão lá, né, as referências para o pessoal entrar, estudar. Tem também, né, Cláudio, os anuários, que é um compilado, né, dos resultados dos programas, né, que o DIPOA fez de conformidade. Então, isso dá muita referência para o pessoal ter como base, né, como é que se estrutura, se define, né, as amostras, né, de combate à fraude, por exemplo. Então, tem muito material lá no nosso link que direciona para esse material que está no site do MAPA. E aí, eu acho que a Cláudia a internet dela congelou um pouquinho, mas o próximo tema que a gente vai falar, que também chegou muitas perguntas, foi sobre a coleta e acondicionamento de amostra. Porque não adianta nada, né, Cláudia, você fazer um programa todo estruturado, conseguir o laboratório, superar as dificuldades de logística e a amostra, né, não chegar em condição para análise. Você jogou, né, Cláudia, todo o seu programa, né, todo esse esforço, você jogou todo esse esforço de coletar amostra, de organizar o programa, você desperdiçou no momento que você perde uma amostra, né, Cláudia?
dar umas dicas sobre as coletas de... Acho que a Cláudia caiu, eu vou convidar ela aqui novamente. Acho que ela tem um probleminha de conexão. E o próximo tópico, né, que a gente vai abordar é esse, sobre a coleta, né? Como acondicionar, tamanho de amostra, quais são os principais problemas, né, que são enfrentados, né, Cláudia? Essa questão das amostras que eu estava falando, né, que depois desse esforço todo, né, para organizar, superar a logística, escopo de laboratório, e aí a gente vai, né, para essa parte da coleta de amostra, né, que é uma parte muito crucial para o sucesso do programa. Explica aí para gente. Perfeito. Vamos lá, então, agora. A gente já tem o laboratório, a gente conhece a nossa realidade e a gente vai agora coletar as amostras. Então, é importante, como eu falei, esses manuais estão em PDF, então todo mundo pode ter, todo inspetor vai ter, todo fiscal vai ter isso disponível e pode tirar a sua dúvida mesmo no momento da coleta, né? A gente pode acessar esses manuais em qualquer lugar. Então, é importante, a coleta já começa com a questão de qual produto eu vou coletar e para quais parâmetros eu vou solicitar análise. Então, isso é muito importante, né? Lá no site do DIPOA, que é esse link que a Aline já falou, a gente tem por área, categoria, produto, os parâmetros microbiológicos e físico-químicos que eu devo solicitar para enviar essa amostra para o laboratório. O que o laboratório precisa pesquisar? Se é salmonela, se é coliforme total, o que é que ele precisa, o que está na legislação. E é muito bacana porque, além de estar ali já referenciado, o que eu preciso solicitar, quando eu receber o resultado, já vai ter a legislação de referência para eu avaliar esse laudo está conforme ou não está conforme. E isso vai direcionar as ações de fiscalização. Então, isso é muito importante, já verificar o que eu vou pedir. Então, agora vamos falar sobre a documentação, sobre a solicitação oficial de análise. A gente sempre recomenda que essa solicitação, vocês já usem esse padrão que já é utilizado pelo DIPOA. Aquela questão, né? Não vamos reinventar a roda. Vocês podem copiar, utilizem a sigla do seu serviço, e ali estão os pontos importantes. Então, vamos falar o que é importante na documentação. Então, identificação do produto, a marca, o lote, a data de produção, se ele é um produto que precisa ser resfriado, se ele vai à temperatura ambiente, se é congelado, identificar adequadamente ali as solicitações que eu vou pedir, então tem um campo específico para a gente identificar quais são as solicitações, quais são os ensaios que eu vou pedir para o laboratório, a assinatura de quem coleta, e olha aí, pessoal, só pode coletar o serviço oficial, hein? A gente não pode delegar a coleta para estabelecimento e para ninguém. Nós estamos tratando só de solicitação oficial e análise oficial, ok? É importante também que essa solicitação seja assinado pelo responsável pelo estabelecimento, porque ele deve sempre acompanhar, né, alguém da empresa acompanhar a coleta, e isso é muito importante, tá? Outra coisa, nessa solicitação oficial, geralmente vem uma cinta de identificação que vai junto com a amostra, então fica junto à amostra, mas não que faz a correspondência entre a solicitação e a amostra, está aí a foto, né? Sempre cuidando para não tampar as informações importantes do produto, então geralmente essa fita é colada bem em cima ou de uma forma que não interfira nas informações que o pessoal lá dentro do laboratório vai precisar, né? Essas informações eles precisam para seguir para análise microbiológica, físico-química, tá? Bom, o que é importante? Essa solicitação também, ela deve ser colocada de preferencialmente num plástico, em cima da caixa, né, que vai ser enviada a amostra, para não molhar, porque a gente sabe que muitas vezes essas amostras vão pelo correio, ou vão por alguma transportadora,
E eles jogam isso de qualquer jeito, pode pegar chuva, pode pegar muito sol, então a gente precisa cuidar muito para que essas informações cheguem ao laboratório. Vamos lembrar que o envio de uma amostra custa caro, e a gente é responsável, a gente precisa fazer o possível para que essa amostra chegue bem no laboratório, né? Nós vivemos num país de dimensões continentais. Às vezes, e a gente tem dificuldade também desse envio das amostras. Às vezes a gente não tem SEDEX 10, às vezes a gente precisa achar outras alternativas, via rodoviária, empresas, às vezes o próprio serviço leva ao laboratório, então a gente tem muitas alternativas. Então a gente precisa cuidar muito que essa amostra chegue nas melhores condições de ser realizadas as amostras e as análises lá no laboratório. Bom, então essa é a solicitação oficial, isso é importante. Importante também na solicitação oficial mencionar o número do lacre. Então vamos falar um pouco de lacrar a amostra. Essa amostra precisa ser lacrada de uma forma que seja inviolável, tá? Porque se essa amostra chegar com lacre de forma que seja facilmente removida, o laboratório não deve realizar, porque a gente não sabe se foi feita alguma movimentação nessa amostra, alguma alteração, então ela precisa chegar inviolada. O mesmo lacre que o inspetor colocou na amostra é o lacre que deve constar no documento e que vai chegar lá e vai ser recebido pelo pessoal do laboratório. Então, a gente recomenda a utilização de sacos lacres, sempre que possível, tá? Eles já vêm completos, eles têm várias medidas de segurança. Do lado, se a pessoa, por exemplo, tenta cortar e vai aparecer, ele evita de rasgar porque ele é um plástico mais resistente. O lacre, ele também não tem como ele abrir, se for tentar abrir, isso é observado. E ele já vem embaixo com a cinta lacre, com a identificação da cinta lacre. Então, é um saco lacre bastante interessante. Ele pode ser comprado aí pela internet. Aí tem empresas que fabricam, tá? E geralmente, quanto mais a gente compra, mais barato fica. Bom, então agora, né, em relação... Nem todo mundo, né? Nem todo mundo tem, né? Como ter um saco lacre desse, mas não é por isso que vai inviabilizar, né, as coletas, né? Tem algumas, né, dicas, né, para conseguir fazer uma lacração, um envoltório, né, que configure essa confiabilidade, né, sem precisar, né, caso não tenha o saco lacre. Gente, eu tô atenta aqui às perguntas, tem muitas perguntas em relação à execução do serviço, ao laboratório. Eu vou estar com elas todas aqui marcadas, eu vou abordá-los. Vamos deixar só a Cláudia concluir esse raciocínio em relação, né, ao acondicionamento de amostra e o envio. Tá, Cláudia? Vamos seguindo e aí a gente vai responder a pergunta, sim. Beleza. Então, essa é a dica. Se nós não temos o saco lacre, essa ilustração mostra bem como a gente pode fazer. Então, sempre a gente deve utilizar uma embalagem de primeiro uso, né? A gente utiliza o produto na sua embalagem original, coloca ele dentro desse saco, né? Pode até ser perfurado com perfurador normal, transpassa o lacre pelos furinhos, né? E fecha bem, como mostra a figura, evitando que qualquer pessoa consiga remover esse lacre. Então, essa é uma dica, qualquer um pode fazer, né? É muito fácil, muito simples e garante que essa amostra chegue bem. Bom, então agora a gente já coletou a amostra, acondicionou, e agora a gente vai acondicionar essa amostra nas caixas. Então, todas as caixas, né, que são enviadas aos laboratórios, então elas devem ser limpas, né, de preferência de primeiro uso. É importante que as amostras resfriadas e congeladas sejam acondicionadas com muito cuidado para que a temperatura do produto não se altere, ele não deteriore durante o seu transporte. Então, que a gente coloque a quantidade de gelo, né, ou desse gelo ao redor da amostra para que ela chegue bem gelada. Evitar utilização de gelo mesmo, normal, que possa descongelar e molhar a amostra, porque se a amostra tiver contato com água de gelo, ela pode ser contaminada, o laboratório não vai poder analisar essa amostra.
Outra dica que a gente dá, quando as distâncias são muito grandes, pode ser passado um filme de papel alumínio ao redor da caixa, isso mantém a temperatura também. E uma outra dica é utilizar duas caixas, uma menor com gelo, aí envolto dentro, né, de revolvida por uma caixa maior, e entre elas umas buchas de papel, para que também as caixas não se mexam muito durante o transporte e para que também fique mais melhor acondicionado até a chegada ao laboratório. Então, essas são as dicas do envio, né? Procurar enviar essas amostras sempre o mais rápido possível ao laboratório, então a gente deve evitar de coletar a amostra, deixar guardado na geladeira, no freezer para depois enviar, então mandar o mais rápido possível. A amostra resfriada deve chegar resfriada, a amostra congelada tem que chegar congelada, né? As amostras de temperatura ambiente são mais tranquilas, mas também tem que tomar o cuidado para que não haja perfuração da embalagem, que também ela vá bem acondicionada no isopor. E uma dica importante que a gente foi desenvolvendo com o tempo essas caixas que têm produtos congelados e resfriados, é importante na caixa por fora manter uma sinalização em vermelho, fazer uma taja produto perecível, tá? Porque os laboratórios, eles recebem muitas amostras na mesma hora. E eles têm condições de identificar uma caixa que é um produto perecível e trazer e processar essa amostra antes. Porque se for, por exemplo, uma lata de leite ninho, um produto que não é perecível, ele pode entrar no laboratório um pouquinho depois. Então, essa é uma dica importante para que essa amostra chegue nas melhores condições de ser processada, tá? Beleza, bom, Cláudia. Tem gente perguntando com dúvida em relação às análises microbiológicas, né? Como é aquela questão de formar as 5 amostras, né? Como deve ser feito, né? Tem muita gente com dúvida em relação a isso. Eu vi que no seu material você explicou isso muito bem. Dá uma dica aqui pro pessoal, explica melhor essa questão do N5 das amostras microbiológicas. Perfeito. Esse é um número bem lembrado ali. Então, assim, as amostras microbiológicas, pela legislação nossa do Ministério da Agricultura, a gente coleta uma amostra única, tá? A gente chama essa amostra única de amostra indicativa, tá? Quando o regulamento técnico desse produto exigir que seja uma amostra representativa, ou seja, N5 ou N10, pode ser coletado, então, o N5 e o N10. O importante lembrar é o seguinte, se eu tiver que coletar 5 amostras, tá, só nos casos em que o regulamento exige e que vai se fazer seguindo o regulamento, é importante que cada amostra tem que ser do mesmo lote, né, o mesmo produto, ou da mesma data de fabricação, e cada um é acondicionado, então, com um lacre e com uma cinta, tá? E com uma solicitação oficial. Então, como se fossem 5 amostras, mas elas são do mesmo lote. E é importante a gente assinalar isso para o laboratório, ok? Então, não adianta coletar 5, né, amostras e botar tudo no mesmo envoltório, porque aí você não tem mais 5, né, Cláudia? Virou, de novo, uma indicativa, né? Exatamente, isso é muito importante. A gente não trabalha com pool, isso não é um pool, a gente está falando de N5, então são 5 resultados e depois a gente vai avaliar esses resultados lá na legislação. Se a legislação permite que o C seja 2, por exemplo, 2 podem estar não conformes, mas as outras precisam estar conformes. Então isso vai dar o resultado conforme no final. Então isso vai dizer de acordo com o regulamento. Então, cada produto, né, alguns produtos específicos, por exemplo, os queijos, né, alguns produtos têm esse tipo de exigência. Vamos falar agora das amostras físico-químicas. Então, a colega, só para reforçar que a Débora que está perguntando, então, quando é que faz o N5 e quando faz indicativa, né? Isso tem a ver, né, com o regulamento do produto, não é isso, Cláudia? Exato. Assim, no programa, no PACPOA, o DIPOA decidiu fazer
amostras indicativas, porque ele objetiva mais uma visão geral dos produtos. E quando esses produtos que possuem um N igual a 5, de acordo com o regulamento, mas ele vier já com a amostra não conforme, essa amostra pode ser repetida, deve ser repetida. Se com uma amostra indicativa tiver ok, esse produto está ok. Então, isso às vezes, por questões de otimização de recursos e tal, né? Mas, para a gente definir se o produto que tem um regulamento precisa de um N5, a gente precisa fazer essas 5 amostras, Antes ok? da gente passar Mas a maioria... Tá, pode concluir. Sim, a maioria dos produtos, né, num programa assim de avaliação de conformidade, ele pode ser indicativo, tá? O pessoal está perguntando muito, então vamos já passar por algumas perguntas antes de ir para o próximo tópico, a gente já está quase, né, chegando no final da apresentação. É muito em relação à possibilidade de realizar convênios, né, com universidades, né, isso também, né, pode ser feito, né, desde que o laboratório atenda aqueles critérios mínimos, né, para poder realizar as amostras. Não é isso, Cláudia? Perfeito. E isso vai muito de encontro com aquilo que eu comentei. Se vocês derem uma olhada nos manuais, lerem com calma, vocês podem chegar nessas universidades ou nesses institutos, com esses laboratórios, conversar com o responsável, levar aquilo que vocês precisam, né? Uma vez vocês sabendo qual é o universo que vocês têm, vocês olhando lá na lista de parâmetros, de análises que precisam ser feitas, vocês vão chegar lá no laboratório e vão dizer, olha, eu preciso disso. E aí vocês vão ver, vocês têm a 17025, beleza. Ó, a gente quer que sejam atendidos as metodologias que o mapa utiliza, tá? Existe a possibilidade de algumas metodologias até equivalentes. Então, o próprio Ministério da Agricultura, a própria Cegal, às vezes, ela dá algumas alternativas de metodologias que podem ser adotadas, tá? Então, vocês vão agora, conhecendo isso e com base nesses manuais, vocês vão conversar e buscar esses convênios com muito mais conhecimento e com muito mais segurança, tá? E o pessoal está perguntando muito sobre custo, né? Então, o custeio, ele depende muito da base legal de cada serviço. Então, você tem serviço que cobra taxas para esse pagamento, tem os que prevêem na sua lei essa obrigatoriedade da empresa custear. Então, isso depende, né, da legislação do serviço de inspeção. Isso é mais relacionado aqui ao CISB do que mesmo essa estruturação do programa. E também, Cláudia, antes da gente passar, o pessoal ainda está querendo voltar um pouco em relação à frequência, né? Então, você falou que um programa para ser estatisticamente tem uma validade estatística pelo menos durante um ano. E aí a frequência é distribuída, né, Cláudia? A quantidade de amostras é distribuída durante esse período. É isso? E, assim, tá meio confusa a pergunta, mas assim, vamos por passos, né? Para a gente desenhar um plano amostral, que uma das perguntas foi, eu preciso ter um histórico de quanto tempo mais ou menos? Aí a gente sugeriu de um ano. Por que a gente fala de um ano? Porque existem produtos que são sazonais. Por exemplo, peixes, né, tem épocas que determinados peixes são produzidos e épocas que não. Na questão do mel também existe uma sazonalidade. Então é importante a gente trabalhar com o universo de um ano, que o serviço vai se conhecer melhor. Tá? Em termos de organizar o plano amostral, então isso é muito variado, né? Então a gente precisa trabalhar, uma vez tendo todas essas informações, é possível sim desenhar esse plano amostral. E aí então, assim, é aquilo que eu comentei com vocês. Porque eu vejo que muitos, eles fazem assim, Cláudia, eles definem, eu vou coletar uma amostra a cada 2 meses, mas na verdade tem que definir quanto ele vai coletar no ano e distribuir considerando essas particularidades, né, de sazonalidade, que período tem disponível. Isso. E a gente está trabalhando junto, né, com a CSU e com uma equipe aí para trabalhar tipo num guia de orientação para vocês tratarem dessa parte amostral, tá? A gente ainda está nas primeiras reuniões, mas a gente já teve essa informação de que há uma demanda de vocês nesse sentido,
isso até nas reuniões que a gente fez, né, nos estados. Então, a gente está trabalhando agora para elucidar isso melhor, trazer exemplos para vocês. A gente vai logo, logo ter novidades nesse aspecto para ajudar vocês a organizar melhor essa questão do plano amostral. Então, vamos seguir com o seu próximo tópico e a gente faz mais perguntas ao final, né? Senão a gente não conclui, né? Então, vamos lá. A gente já ok, a gente agora, já... né? Isso, a gente já está... Eu só queria ainda comentar sobre a análise físico-química, né? A gente falou da coleta para análise microbiológica, que pode ser indicativa ou, às vezes, N5 ou N10, depende do regulamento. E as análises para físico-químicas, elas sempre são coletadas em triplicada. Então, a gente coleta a amostra, a amostra que fica com o proprietário, né, do estabelecimento, que é a contraprova, e a amostra de contraprova do CIF. Tá? E por que existe isso? Porque os parâmetros físico-químicos, eles normalmente não se alteram tanto com o tempo. Então, por exemplo, se eu fizer uma análise, o laboratório fizer uma análise, e houver uma discordância, houver uma dúvida em relação a esse resultado, é possível fazer um exame na contraprova, tá? Para tirar essa dúvida. Tá? É importante, então, aqui já está no slide, é importante que você mostrou, que cada unidade deve ser embalada e lacrada individualmente. Então, a gente vai coletar uma amostra para análise físico-química, do mesmo lote, da mesma data de produção, mesmo produto, e eu coleto em triplicada, cada uma embalado individualmente e lacrado individualmente. E esses lacres precisam todos ser citados na solicitação oficial de análise, que a gente comentou agora há pouco. Ok? Ok. E aí tem as quantidades, né, Cláudio? Isso também tem lá nos manuais, não é isso? Perfeito. Sobre as quantidades. Então, assim, no manual tanto de coleta, quanto no manual de recebimento dos laboratórios, tem dicas muito legais sobre todos os produtos de origem animal e as quantidades necessárias. Então, em geral, a gente precisa de 500 gramas ou 500 ml para fazer as análises. Mas existem determinadas análises que eu preciso de um quantitativo maior, eu preciso, às vezes, mais amostras, um quantitativo maior, ou, às vezes, até eu não preciso coletar 500 gramas. Por exemplo, geleia real, que tem um valor elevado, né, pode ser coletado uma quantidade menor, às vezes até 50 gramas. Então, isso é acertado com o laboratório. Tá? É muito importante que vocês, antes de coletar o produto, verifiquem qual é a quantidade necessária para essas amostras que vocês vão coletar e para as análises que vocês vão solicitar, ok? E sim, se por exemplo, uma das perguntas foi, se eu tenho um produto muito grande, por exemplo, um queijo parmesão, né? De E tem 5 lá... quilos, um tambor de mel de então, 300 quilos. Exatamente. Como que eu vou fazer? Eu vou mandar isso para o laboratório? Não, a gente não deve mandar para o laboratório. Nesse caso, a gente deve fazer uma coleta assética, então num local dentro da planta higienizado, numa mesa que foi já desinfetada ou com álcool 70 ou com algum produto que a empresa tem. Os utensílios para corte também são, né, uma faca, uma colher devidamente desinfetada. De preferência, a gente utilizar um bico de Bunsen, né? E a gente vai retirar uma quantidade necessária, seja os 500 gramas, ou seja a quantidade necessária, de uma forma ascética, né? Utilizando paramentação, né? Protegendo as mãos com luva. Pode até ser feita a coleta por alguém da empresa, devidamente treinada, com acompanhamento. Aqui no caso, para a questão da retirada, pode ser, se tiver uma pessoa já bem paramentada ali, né, treinada para isso, ou, de preferência, o próprio inspetor. Então, a gente vai coletar, colocar essa amostra numa embalagem de primeiro uso, lacrar devidamente, identificar devidamente, todas as informações daquele produto precisam constar na solicitação oficial. Então, precisa transferir o que está no rótulo. Então, o número da identificação desse produto,
a data de fabricação, que tipo de produto é. Então, essas informações precisam chegar no laboratório. Tá? Então, quer que comente mais sobre a amostra de contraprova, Cláudia? Ah, e só lembrando, estão perguntando aqui também sobre os parâmetros, assim, se usa os RTQs do mapa, se usa a RDC da Anvisa, isso tudo está lá no site, no link da bio lá, tem as referências do que o Ministério considera para cada tipo de produto, né? Qual é a legislação, qual é o parâmetro, né, Cláudia? Qual é a referência. Então, vocês podem falar por produto, vai ter. No caso de carros, usa a RDC da Anvisa. No caso de lácteos, tem os regulamentos do mapa. E aí é importante a gente esclarecer que a coleta de amostra, ela é de fiscalização. A gente está falando aqui de programas oficiais, né? De fiscalização. Então, quando é que se coleta? É depois que o produto já foi registrado e depois que a empresa já está fabricando. Então, ela não é coletada previamente o registro. Quem faz as análises prévias é a empresa no autocontrole dela, para saber se ela, né, Cláudia, está implantando adequadamente o autocontrole para fabricar aquele produto em conformidade. Agora, essas amostras oficiais, elas são coletadas depois que o produto já está registrado e está sendo, né, comercializado, produzido pela empresa. Exatamente. Então, em relação à contraprova, a contraprova só é realizada se há uma dúvida e se é solicitado pela empresa. Então, se ele realmente discordou desse laudo que foi recebido. Então, havendo condições, ainda o produto estando na validade, né? Havendo condições, aí precisa ser agendado com o laboratório uma realização dessa contraprova, é feita uma ata, tem um perito, né, que acompanha, então é um procedimento bem detalhado, tá? Cada laboratório tem a sua forma de trabalhar com isso, mas a forma que eu conheço, que é do mapa, é desta forma. Então, é ligado, é agendado, vai alguém representando a empresa, o laboratório repete essa análise, sai um laudo, e aí esse resultado, se for divergente, pode-se fazer aí a terceira amostra, né, que é o do Serviço de Inspeção Federal, que aí vai dar o resultado final. Então, existe essa possibilidade, tá? Só vamos fazer isso se houver realmente uma dúvida que necessite. Às vezes também, por algum motivo, a amostra é perdida, ocorre alguma coisa e a gente pode também utilizar essa amostra de contraprova do CIP. E é tempestivo. Okay? Então, quando o serviço recebe o laudo, ele tem que notificar o estabelecimento e abrir prazo para que ele se manifeste se vai querer contraprova ou não. Passou o prazo, ele não se manifestou, ele perdeu, né, o direito à contraprova. E lembrando, né, Cláudia, produto microbiológico, né, não se faz contraprova. Isso está no decreto Exatamente. Do SUASA também. Exatamente. Isso está no decreto do SUASA e está também no decreto que traz o RISPOA. Tá? Então, na saúde até existe uma visão diferente em relação a isso, o Ministério da Saúde, mas nós estamos vinculados ao Ministério da Agricultura e é esse o nosso entendimento e é essa a nossa legislação. Também aquela pergunta, complementando aquela pergunta em relação aos parâmetros, né, o que seguir. Então, como a gente trabalha no Ministério da Agricultura, a gente sempre utiliza todas as legislações do Ministério da Agricultura. Quando nós não temos uma legislação específica, aí a gente utiliza legislações complementares, como é o caso da RDC 12, que vai ser em dezembro substituída pela RDC 331, que o mapa também contribuiu, né, nessa elaboração dessa RDC. Também foi consultado e também contribuiu. Então, a gente está chegando quase no final. Isso. Aí, né? Cláudia, só dar um recadinho, porque eu estou vendo que a gente ainda vai ter que concluir, tem respostas ainda, muitas perguntas. Então, quando estiver perto de completar 1 hora, a live vai acabar e a gente vai reiniciar para a gente continuar ainda alguns minutinhos, que eu estou vendo que tem muita gente, estamos com 130 pessoas acompanhando a live, muitas perguntas, né? É muito interessante esse assunto. Então, pessoal, quando a gente estiver perto de encerrar a live, eu aviso e vocês ficam aí que a gente vai reiniciar e eu vou convidar a Cláudia de novo para entrar. Tá? Então, só na parte... Perfeito, vai levar uns 2 minutinhos, né?
Isso, vai levar uns 2 Como? minutinhos, mas a gente volta. Então, vamos só concluir essa parte de contraprova. O pessoal que está perguntando onde acondiciona, quem acondiciona a contraprova do serviço e quem acondiciona onde fica essa contraprova guardada, né? Sob Então, guarda. isso. A contraprova do estabelecimento é responsabilidade do estabelecimento. Então, em geral, é importante que eles, dentro do próprio, das câmaras deles, né, se for um produto resfriado ou congelado, ou que eles reservem um espaço, né, ou um freezer, ou algum espaço específico, né, bem limpo, bem guardado, para condicionar essas amostras. Na questão do serviço oficial, se a gente pensar, por exemplo, no estabelecimento que tem uma câmara, né, de resfriamento, pode ser feita um espaço, né, com uma gaiola, com cadeado, e aí vai ser guardada a amostra do Serviço de Inspeção Federal. Se é um estabelecimento menor, ele vai colocar, assim, sempre no próprio estabelecimento, num lugar guardado, de preferência chaveado, lacrado, com lacre, com cadeadinho, com alguma coisa para deixar separado. Não pode ter violado nem o lacre dessas amostras. Isso é muito importante. Se violou, perdeu o direito também à contraprova, porque não existe o material para, né, repetir. Exatamente. Isso mesmo. Bom, no final agora, o que ficou para a gente comentar ainda são os motivos de rejeição de amostra, né, os principais motivos de rejeição de amostra. Que aí acho que é até interessante esse slide a gente colocar, né, Aline, para a gente discutir um pouquinho sobre isso. Sim. Sim, claro. Vamos lá. Acho que ainda temos um tempinho, ainda não avisou aqui o encerramento, então a gente pode já... os motivos, né, de rejeição, né, Cláudia? Isso mesmo. Então, vamos passados para a gente pelo pessoal lá do laboratório, né, dos LHAs, para a gente buscar melhoria, para a gente evitar que isso ocorra. Por quê? Rejeição de amostra é perda de dinheiro, né? O laboratório, ele se prepara também para receber a amostra, então esse planejamento é muito importante. Por exemplo, para amostras microbiológicas, o laboratório vai fazer meios de cultura, esses meios de cultura têm validade, então se a gente combina com o laboratório que vai enviar uma amostra, a gente realmente precisa enviar, porque senão é custo. E outra questão é a gente cuidar para que essa amostra realmente chegue no destino em condições de ser analisada, né? Se eu tiver uma amostra congelada que chegou descongelada lá, ela não vale mais, as propriedades dela já foram alteradas. Então, esses motivos de rejeição, então a gente sabe que, por exemplo, o primeiro, né, amostras impróprias, né, e que estão, então, acondicionados, né, muitas vezes de forma inadequada, né. Deixa eu ver aqui. Cláudia, vamos aproveitar para a gente encerrar essa live e reiniciar outra, né, detalhando cada ponto desse, avisando a todo mundo, vai ficar salvo lá no nosso Stories e a gente também vai salvar esse vídeo para publicar no nosso Instagram, que a gente está lançando agora. O link está lá na bio, acessem, que vai ter um link para você começar a seguir o YouTube da Coordenação do SUAS, e a gente vai começar a postar esses vídeos lá e também vídeos com outros apresentações e materiais, né, de interesse, né, do CISB e do SUASA. Então, fiquem atentos, sigam o nosso YouTube. Eu vou encerrar para a gente reiniciar. Estou vendo que o pessoal está com muita pergunta. A gente abre de novo a próxima live, fala mais uns 30 minutinhos e aí a gente consegue, né, atender todo mundo que está perguntando, né, e concluir essa apresentação, que está sendo muito elogiada, o pessoal está gostando muito e está sendo muito proveitosa. Eu vou encerrar e a gente volta. 2 minutinhos, a gente está de volta, dá um tempinho de beber uma água. Até mais. Ok, obrigada, pessoal. Então, gente, vamos continuar, esperar o pessoal já voltar. Vou já chamar a Cláudia de volta, né?
todas as perguntas estão compiladas aqui comigo, não vou esquecer nenhuma, fiquem atentos, nós vamos abordá-las, tá bom? Só que a gente tem que dar um fluxo, né, para a apresentação, porque a gente está, né, acompanhando, né, os slides que a Cláudia preparou e botou lá no nosso link da bio. Então, a gente vai intercalando as explicações da Cláudia com as perguntas para dar um ritmo, né, e um contexto conforme a apresentação dela. Mas todas as perguntas estão compiladas, eu estou com elas aqui e a gente vai, né, tentar passar por todas, né, Cláudia? Então, vamos lá, Cláudia, vamos continuar, né, com os motivos de rejeição, né? Porque todo aquele esforço de coletar, de estruturar, pode ser perdido agora, né? Exatamente. E sempre aquela questão, né? Nós somos servidores e temos uma responsabilidade muito grande para zelar, né, por esses recursos financeiros e também otimizar ao máximo, né? Isso que é o grande desafio do nosso serviço de ser um servidor público eficiente. Então, a gente tem que buscar isso. Então, essas são dicas importantes, a gente vai tratar disso rapidinho agora, são 6 pontos principais, que a gente já conversou, a gente praticamente vai relembrar, e aí a gente vai responder as perguntas que a gente ainda não abordou. Então, vamos lá. Então, a gente estava falando de a principal razão, o principal motivo, são amostras impróprias para análise, elas chegam com temperatura inadequada. Então, assim, eu procuro diferenciar o que é culpa do serviço, o que o serviço poderia melhorar, e coisas que são alheias, que fogem da alçada do serviço. Então, essa questão da amostra imprópria para análise, temperatura inadequada, a gente pode, até certo ponto, influenciar sobre isso. Mas se, por exemplo, eu acondicionar bem a amostra, colocar a quantidade de gelo adequado, proteger bem a amostra, mas esse transporte demora muito para chegar no laboratório, né? Ou acontecer um acidente, ou uma greve, ou algum fator externo, né? Geralmente a questão da distância, porque como nós falamos, nosso país tem dimensões continentais, né? Então, isso realmente pode ocorrer. Então, qual é a dica? A gente procurar os laboratórios mais próximos para enviar essas amostras resfriadas e congeladas, né? Cuidar muito, né, com aquelas dicas que eu falei, ou utiliza 2 isopores, cobre bem, usa o máximo de gelo possível, manda um produto que já está previamente bem congelado ou bem resfriado, né? Então, essas são as dicas. O segundo ponto, então, problemas na documentação de encaminhamento das amostras, divergência entre solicitação e amostra. Essa, gente, a gente não pode errar. Isso depende da gente, depende de nós, né, do serviço de inspeção. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Parece um detalhe, mas é fundamental. Todas as informações que estão naquela solicitação oficial, a gente precisa cuidar, preencher direitinho, cuidar, zelar os números, né, as informações, para que o laboratório possa realmente receber esse produto e analisar adequadamente. Isso até vai desde as informações do produto até aquelas solicitações. Então, tem que estar muito claro para o laboratório o que eu preciso pedir. E também, gente, só vamos pedir aquilo que tem parâmetro legal, tá? Não adianta pedir coisas que depois esse resultado chega e você não sabe o que fazer, não tem nenhuma ação fiscal. Então, só realmente pedir aquilo que está, tá? Nos parâmetros legais. Nas exigências, nas legislações. Né? Depois não tem como fazer uma ação fiscal. Você não tem como dizer, né, que está irregular porque não tem a base legal para autuar a empresa. Então, isso está bem interligado. O pessoal está perguntando de prazo para a empresa apresentar a solicitação de contraprova. Lá no finalzinho, a gente vai continuar com isso, lá quando a gente falar sobre, né, quem recebe o resultado. Né, Cláudia? Sim. Bom, então, o terceiro ponto, embalagem inadequada ou violada. Então, a gente conversou aqui como preparar a embalagem, né, que ela tem que ser de um plástico resistente, ou utilizar um saco lacre, utilizar que seja de produtos de sacos, né, de primeiro uso. Então, isso é muito importante, e que ele não perfure durante o transporte, né. Então, isso é a gente perder todo aquele trabalho de coletar a amostra para chegar lá e ter um rompimento, por exemplo, da embalagem.
O quarto item, lacre inadequado e violado. Isso também, gente, a gente pode evitar, né? Então, aprender a lacrar uma amostra, tá? Parece simples, mas tem que ter cuidado. E depois que você lacrou, testa de novo, tenta puxar para ver se você consegue retirar. Porque se conseguir retirar lá no laboratório, eles não devem analisar essa amostra, tá? Porque vamos supor que a gente utilizou uma transportadora, tá? Quem garante que alguém abriu aquele isopor, mexeu naquela amostra, injetou alguma coisa a mando de alguém, né? Pode ter algumas pessoas com uma intenção, com má intenções, né? E o produto chega lá violado. Então, isso é muito importante. O quarto ponto seria o prazo de recebimento da amostra expirado, validade do produto. Então, isso é para produtos que têm validade muito curta, né? O leite, alguns produtos lácteos, alguns produtos carnes, né? Então, existem alguns produtos que têm uma validade curta, então a gente tem que cuidar realmente no momento de coletar, ou coletar um produto que tem uma validade, ainda que esteja no comecinho, né? Que dê tempo para chegar no laboratório e dê tempo de analisar. E o sexto ponto, uma amostra fora do escopo do laboratório. Então, isso é aquilo que a gente comentou também. Antes de mandar essas amostras, conversar com o responsável do laboratório, levar para eles, olha, são esses produtos, são essas análises que a gente vai precisar, elas estão na legislação, é isso que a gente quer. E o laboratório tem que ter também escopo para fazer isso. Por exemplo, quando se utilizarem os laboratórios credenciados do MAPA, né, eles têm escopos variados, nem todos têm o mesmo. Então, é importante entrar no site, se for um laboratório credenciado, entrar no escopo do laboratório e ver se realmente aquele laboratório tem condições de analisar, está autorizado para analisar aquele produto e aquelas análises solicitadas, tá? Então, essas são as dicas principais. E agora a gente vai se preocupar com essa questão agora de responder as perguntas, né? O que não der tempo da gente responder aqui, vocês podem enviar pelo bio, né, ou pelo e-mail, e a gente vai procurar responder. Sim, aí aqui tem um ponto, né, do final da apresentação que eu acho que está muito relacionada com alguns assuntos das perguntas e dúvidas, né, que é do resultado dessa análise, né? Esse resultado da análise, ele é do serviço, né, Cláudia? Ele não é da empresa, né? Perfeito. Esse é um ponto importante e já vou emendar com mais um detalhe. Então, quando a gente preenche aquela solicitação oficial, a gente colocar o nome do responsável pela coleta, é importante que você coloque um e-mail e um telefone de contato, porque ou um e-mail, né, geralmente é um e-mail do serviço, ou um e-mail oficial, que o resultado pode ser enviado para esse e-mail. Então, solicitação oficial, amostra oficial, resultado oficial, quem vai receber é o serviço, não é a empresa. Depois vai ser comunicado à empresa, ok? E isso é muito importante, porque esses resultados, depois de todo esse trabalho que a gente serviços, compilem esses resultados para fazer o seu histórico, e isso vai dar subsídio para fazer o seu plano amostral com base em risco, fazer suas inspeções com base em risco. Vai focar e gastar mais energia, dedicar mais o seu tempo naqueles estabelecimentos que estão com problema. E os laudos, eles demonstram isso. E isso vai focar. Isso chama gerenciamento de risco, que é a responsabilidade do serviço oficial. Então, isso é muito importante. Então, coloque os laudos, né, ou por um correio, se tem gente que manda por correio, né, geralmente hoje em dia está se trabalhando mais com e-mail, tá? E sempre o contato para dúvida sobre a coleta é o responsável pela coleta, que é o serviço oficial. Importante também colocar um telefone, porque às vezes a amostra chega no laboratório e por algum motivo perdeu alguma informação, apagou alguma coisa, molhou, por exemplo, a solicitação, um campinho lá da solicitação oficial, o laboratório pode ligar para o serviço e dizer, olha, eu recebi sua amostra, ela está em condições de analisar, mas eu não consegui ler tal item. O que que era? Manda um e-mail ou corrige a solicitação oficial se de repente errou alguma coisa, para não perder a amostra. Isso é possível.
Tá? Então, a gente precisa tomar todas as providências para evitar a perda das amostras. Tá? O pessoal quer uma dica de como compilar esses dados, Cláudia, né? Por categoria de produto, né? E também tem que ter os Isso, dados da empresa. Dá isso, passa para a gente essa perfeito. experiência que você já teve em compilação desses dados. Então, essa compilação de dados, ela vai muito alinhada com aquele levantamento da produção dos estabelecimentos que a gente falou lá no início. Então, se eu monto uma planilha de Excel, por exemplo, eu começo com a coluna, primeira coluna, identificação do estabelecimento. Então, pode ser o número do estabelecimento ou a razão social. Normalmente, todo estabelecimento tem um número de registro, vai ser aquele número, aquela identificação única do estabelecimento. É interessante informar a UF, né, a unidade federativa, o município, né, e aí a área que atua, se é leite, mel, carne, ovos, a categoria do produto, então se é um produto in natureza, se é um produto pasteurizado, se são ovos, se é um produto cozido, então seguir aquelas categorização de preferência padronizada que o DIPOA está utilizando, né, que tem uma norma sobre isso, que isso facilita muito, e o nome do produto. Então, isso já vai facilitar a identificação. Depois, você vai seguindo nas colunas, aí você vai colocar análises microbiológicas, aí você vai colocar lá, salmonela, coliformes totais, aí você vai fazer para cada coluna, cada parâmetro você cria uma coluna. E aí você vai colocar se está conforme ou não conforme, tá? Uma forma mais simplificada, inicialmente, é você trabalhar com conforme e não conforme. Então, você vai ver se aquele resultado foi conforme, se foi ausente, por exemplo, da salmonela, ou a contagem de coliforme estava dentro do aceitável, você coloca conforme. Então, você pode usar, por exemplo, 1 ou 0, 1 para conforme, 0 para não conforme, alguma simbologia dessas, né? Quando for questão de contagem, você pode trabalhar com contagem também, mas de alguma forma você vai ter que identificar se essa amostra é conforme ou não conforme. Para os parâmetros físico-químicos, a mesma coisa, você vai colocar lá a umidade, o teor de amido, aí você vai colocar lá todos os parâmetros, aí você vai dizer se está conforme ou não conforme. Com isso, você vai montar um histórico, tá? É uma forma mais simplificada, mas aí com o tempo você vai ter um histórico realmente da conformidade dos produtos dos estabelecimentos. E você vai direcionar... Também os dados da empresa, né? Ela pode botar para depois ir filtrando de que empresa foi, né? Exatamente. E utilizando a planilha de Excel, todo mundo tem, todo mundo conhece, sabe mexer, é fácil justamente para isso. Depois você joga os filtros, você pode fazer ao longo de um ano, né? Você pode fazer por anos, então você vai por vários anos, então você consegue ter esse histórico, né? E isso futuramente você consegue fazer um anuário, né? E divulgar, que é a comunicação de risco. E aí a gente fecha a questão da análise de risco, né? A gente conseguiu fechar todo o circuito e trabalhar realmente com inspeção com base em risco, né? E o professor aqui, Haddad, está aqui nos comentários, dando a colaboração, que o importante é que cada linha só tenha uma informação. Então, não tem como lançar todo o resultado do laudo numa linha só. Tem que criar, né, Cláudia, uma linha para cada resultado de parâmetro, é isso? Exatamente. E a gente pode até colocar na bio um exemplo para vocês, aí fica mais fácil. Tá, então vamos passar, que estão perguntando muito em relação a laboratórios, né, de universidades, né, e como fazer contratação, licitação. Gente, tem que ter um instrumento legal entre o serviço de inspeção e essa entidade que vai prestar esse serviço, definindo o que é um laboratório oficial. Então, cada estado tem que ver sua base, né, jurídica lá para ver como é que é feito isso. Se se abre uma licitação, se abre um edital de convocação. Isso aí é uma parte administrativa, né, que vai depender da área, né, de contratação de cada serviço. Isso não entra muito, mas tem que ter um instrumento legal que diga que aquele laboratório, né, tem um contrato com aquele serviço para ser considerado análise oficial. Entidades públicas geralmente fazem convênios, né? E aí cada serviço tem que consultar a sua base jurídica para ver como é que é firmado,
nesses termos de cooperação técnica, convênios, isso varia muito, o edital de credenciamento, tem uma série de instrumentos legais, né, que podem ser, né, usados para tornar aquele laboratório como um laboratório oficial, né, para realizar as análises daquele serviço. Né, Cláudia? E aí, o pessoal está perguntando como é que faz, se parte de uma análise é feita num local e parte em outro. Aí vai ter que fazer, né, programar duas coletas diferentes, não é isso, Cláudia? Exatamente. Isso acontece, realmente. E isso dá mais trabalho. Por isso é que essa questão de organizar com planilhas é importante, porque isso pode acontecer. Alguns laboratórios, como eu havia comentado, não têm escopo para realizar todas as análises. Então, o que vai ser feito? Aí você precisa coletar duas amostras, tem que ser do mesmo lote, da mesma data, e você vai fazer duas SOAs, né, embalar esses dois produtos, em vai e vier, são 2 envios para esses laboratórios distintos, identificando exatamente na SOA quais são as análises que vão ser feitas em cada um dos laboratórios. E depois o cuidado que você vai ter que ter, por isso que é interessante que as SOAs tenham uma identificação única e sequencial, né? Porque aí você pode registrar isso nas suas planilhas. A solicitação oficial número 1 e 2 refere-se ao produto que eu estou coletando, queijo, por exemplo, e a 1 foi para um laboratório e a 2 foi para outro. E depois, quando chegarem esses resultados, você vai juntar e aí você vai lançar isso na sua planilha e você vai considerar o produto conforme se essas duas amostras, né, estiverem conformes. Então, ele só vai ser conforme se tiver tudo conforme. Então, é importante ter toda essa rastreabilidade. Isso. E aí, o mapa tem vários laboratórios, né? Então, não precisa ter só um, né, Cláudia? É difícil achar um laboratório que faz tudo, né? Então, tem que ver, exatamente, né, diante das categorias de produto que vai se precisar analisar, quais são os laboratórios que atendem, né? E, às vezes, vai precisar de mais de um, tá? E aí o pessoal está perguntando sobre o fracionamento de amostras, se também pode ser realizado nas amostras microbiológicas, naquele caso de produtos em grandes apresentações. Sim, pode ser feita e é exatamente como eu comentei, procurando uma área bem limpa dentro da empresa, um local adequado, uma mesa de preferência, né, de alumínio, algum local bem que já foi higienizado previamente, com álcool 70, com alguma substância. Então, é aquele procedimento que eu comentei com vocês durante a apresentação, pode ser feito sim. Então, não é o ideal, né, mas para produtos grandes, que tenham 5 quilos, 10 quilos, pode ser feito com toda a asepsia, com todo o cuidado, e lá no manual vocês vão ver as dicas de como fazer isso, inclusive, tá? E quando o produto tem embalagens menores, que, por exemplo, uma embalagem de 250 e eu preciso mandar 500, eu vou coletar 2 embalagens e vou colocar no mesmo saco para enviar, ok? Entendi. E aí o pessoal está com uma dúvida aqui também, a partir do momento que o laboratório recebe a amostra, há um prazo específico, assim, para analisar, e o que acontece, né, se ele tiver uma demanda muito grande, como é que ele pode guardar essas amostras, em quanto tempo ele pode realizar? Acho que isso também está lá, né, Cláudia, no manual. Isso está nos procedimentos de laboratório, tá? O ideal sempre é o laboratório realizar a amostra o mais breve possível, mas eles recebendo essas amostras em condições, por exemplo, vamos supor, é uma amostra congelada, né? Chegou na sexta-feira, a validade desse produto congelado é de 1 ano. Não tem problema, ele tem lá um freezer, que ele é limpo, está numa área adequada, ele vai guardar essa amostra, vai processar essa amostra na segunda-feira, não tem problema nenhum. Por quê? Está dentro da validade, tá? Então, cada laboratório tem os seus procedimentos, mas o importante é que a amostra precisa ser processada, né, no laboratório, de preferência o mais rápido possível e dentro das condições adequadas. Então, se é um produto resfriado, ele tem que estar mantido resfriado e a análise ser feita assim, e vice-versa. E assim tem todos os procedimentos para todos os tipos de produto.
pessoal estava perguntando em relação a prazo de solicitar a contraprova. O RISPOA, ele fala que depois que a empresa foi notificada, ela tem 48 horas, né, para solicitar a contraprova, senão ele perde esse direito. Não é isso, Cláudia? E as legislações dos estados têm que prever algum instrumento nesse sentido. Caso não preveja, tem que seguir, né, esse padrão do RISPOA, que fala que após a notificação da empresa, ela tem 48 horas para se manifestar se vai querer requerer a contraprova ou não. Lembrando, né, Cláudia, que quando ela requer, ela também tem que cumprir, né, algumas coisas, né? Como a questão do perito, né? Explica um pouco essa parte da gente. Quando ela pede, o que isso implica? Exato. Quando a empresa pede essa contraprova, a gente já comentou, é uma situação de excepcionalidade. É realmente quando surge uma dúvida, realmente ficou uma dúvida. Eu não consigo entender por que foi esse resultado. Eu imagino que haja alguma coisa errada. Aí a empresa poderia solicitar essa contraprova. Então, a contraprova tem todo um rito, tá? Eu imagino que esse rito seja um pouco diferenciado de laboratório para laboratório. Mas, em linhas gerais, tem esse prazo a ser cumprido, precisa ser notificado, então o serviço de inspeção precisa ser notificado, o laboratório precisa ser notificado, ele precisa agendar essa análise, a empresa precisa enviar, então, um perito para acompanhar essa análise, feito todo o processamento é feito, é registrado uma ata, né, e aguarda-se o resultado, e esse resultado, então, vai ser avaliado posteriormente. Então, é assim que funciona. Se a pessoa marcou, agendou, e o perito não compareceu, não é realizado. Perdeu, e não tem outra oportunidade. Geralmente tem que ir o perito que foi informado. Não pode aparecer uma pessoa lá, do nada, dizendo que agora sou eu, né? Exato. E estão perguntando também qual o laboratório que faz. É o mesmo que realizou a análise ou se ele pode escolher quem faz a contraprova? Então, essa também são diversas situações, né? Por exemplo, existem situações, por exemplo, no mapa, que é feito preferencialmente no outro laboratório, né? Então, por exemplo, se um credenciado faz, a gente procura fazer a contraprova num LFDA. Então, assim, isso são particularidades dos laboratórios, a gente precisa ver o que é possível na região, se existe outro laboratório, de preferência, se puder ter mais de um laboratório, é interessante, né? Mas aí varia muito, acho que de região para região, de situação para situação, né? Tá, vamos só fazer uma revisão dos pontos, né? Que eu acho que já está começando a se repetir, né? Tem muita gente que às vezes perdeu um pedacinho, mas está tudo lá no link, debaixo da descrição da coordenação do SUASA no Instagram, tem ali o link chamado bio, que é a biografia, que é uma descriçãozinha do que é a coordenação do SUASA, tem um link. Lá dentro tem todo esse material. E lá, além dessa apresentação da Cláudia, que eu fiquei projetando alguns pontos, tem ela lá completa, com alguns comentários dela, com os links. Então, esses detalhes, né, de funcionamento de laboratório, tem lá o manual, né, do laboratório, tem lá o manual de coleta, tem também o endereço de onde estão, né, os parâmetros seguidos, né, pelo serviço de inspeção. Então, estão perguntando, faz tudo do RTQ? Qual dos RTQs? O que faz, o que não faz? Tem tudo lá listado, né, relacionado por área, né, qual é o parâmetro, qual é a referência de análise. E tem lá também, né, separado, esses produtos também estão lá separados, né, Cláudia, por categorias, né, por nomes padronizados, né, e geralmente, como a Cláudia explicou no início, se faz, né, com essa avaliação por categoria. Então, não é somente pelo produto em si, né, Cláudia? Se faz, às vezes, um programa mais amplo. Exatamente. Isso facilita muito trabalhar por categorias. O PACPOA, por exemplo, né, ele trabalha com categorias. Isso facilita, por quê? Dentro de uma empresa, de um estabelecimento produtor, a linha de produção, às vezes, é a mesma e são produtos semelhantes que são produzidos. Então, eu não preciso coletar todos daquela linha. Eu posso coletar ele vai representar o funcionamento, as questões higiênicas, as questões da matéria-prima, as questões do processamento daquele estabelecimento. Então, isso facilita muito. Vamos trabalhar por categoria. Vou aproveitar também
falar que a gente vai provavelmente pedir para vocês um levantamento para ajudar um pouco a entender melhor esse universo de estabelecimentos, para a gente dar umas dicas para vocês de como organizar esse plano amostral. Então, a gente vai precisar de algumas informações, a gente vai solicitar isso futuramente, agora em breve, né? E vamos avançar nesse processo, tá? Legal. Muita gente estava perguntando também sobre isso, né? Como o mapa podia ajudar nesse sentido. Então, a Cláudia já está falando aqui de um trabalho muito importante, né? Que a coordenação, né, de avaliação de risco e inteligência está fazendo, né? Para colaborar com a CSU, com os serviços de inspeção. A lista de laboratórios também, os credenciados do mapa, estão lá na página do mapa, né? Vocês podem pesquisar, estão lá separadinhos, né? Por escopo, né, Cláudia? Quem desejar usar os laboratórios do mapa, os serviços oficiais podem definir outros laboratórios que atendam aquelas condições que a Cláudia explicou. E lembrando, como a Cláudia explicou, o programa oficial ele pode ser organizado por categoria. Não precisa coletar de todos os produtos, porque a gente está avaliando a conformidade do estabelecimento, né, Cláudia? Como um todo, da linha de produção. Não precisa coletar mussarela, coalho, pode pegar todos, né, que representam a linha, por exemplo, de queijos não maturados, né? Exatamente. Até porque o serviço oficial, ele está fazendo a verificação oficial e não controle de qualidade da empresa. Explica para a gente finalizar. Beleza. É isso mesmo. E assim a gente já está no finalzinho, quero agradecer a paciência, a participação de todos, né? E nos colocamos à disposição aí para responder perguntas e tirar dúvidas de vocês aí. Obrigada a todos, a gente teve uma participação muito boa, perguntas muito pertinentes, acredito que sua colaboração conosco foi muito importante, queria muito agradecer a você, todo esse material a gente vai deixar gravado, tá bom? Acessem nosso link que fica lá debaixo da descrição da coordenação do SUASA, que é como falaram aqui, a Santa Bio, tá lá na bio, todos esses links. Agradecer mais uma vez a Cláudia, o professor Haddad, que é o coordenador geral da coordenação de inteligência e avaliação de risco, a nossa diretora, Judy Nóbrega, a nossa coordenadora do SUASA, Valéria Martins, nosso secretário de Defesa Agropecuária, né, que dá muito apoio, nossa ministra também, que tem valorizado muito o SUASA, e agradecer a participação de todos. O assunto está aí para todo mundo agora explorar os links, a apresentação da Cláudia que a gente publicou, e a gente continua à disposição por e-mail, né? A Cláudia deixou, né, lá no... Aqui não vai aparecer bonitinho, porque o Instagram põe a minha imagem no meio, mesmo que eu não queira, mas está lá na apresentação o contato da Cláudia, vai estar lá também o e-mail que vocês podem enviar, e a gente, à medida do possível, vai fazer mais materiais com base nessas sugestões que vocês estão mandando para a gente de dúvida. Queria agradecer a todos, mais uma vez a Cláudia, todo o nosso apoio, a gente tem um apoio muito grande dos colegas, né, de todo o departamento, quando essas lives vão acontecer. Um abraço para a Janice, que dá nosso apoio, que não deixa a gente perder nenhuma pergunta, né? O Plínio está aqui nos acompanhando, a Judy, né, professor Haddad, Plínio, Marcelo, que é o cara lá do ECISB, que está sempre à disposição de vocês, né? E temos todo um apoio aqui. Muito obrigada, Cláudia. Nos vemos na próxima sexta-feira. Nós temos já lives agendadas. Vai ser eu, de novo, vou estar aqui fazendo essa dobradinha, mas agora com o Plínio Lopes, que vai fazer uma apresentação sobre a nova IN 17 de 2020, que ela publicou, né, os novos requisitos para solicitar adesão. Então, a gente vai explicar um pouco. Essa live, ela rende assunto aí por muitas apresentações. A gente vai começar, né, na sexta-feira a falar sobre a IN 17. Vamos explicar o fluxo dessas informações, de como começa agora o pedido de adesão, tá? E aí a gente vai abrir, né, essas discussões sobre o processo de adesão na próxima sexta-feira, e pode ser que renda, né, mais lives aí pela frente. Obrigada a todos. Acompanhe a coordenação do SUASA, sigam lá, vamos divulgar lá, né, a live da próxima sexta e todos os materiais, e convido mais uma vez para seguirem nosso YouTube, que está sendo criado, vai ser um canal para a gente postar
né, todos esses vídeos que a gente vai produzir a partir de agora. Muito obrigada, Cláudia. Obrigada a todos. Valeu. Obrigada. Tchau, gente. Tchau.